Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Começamos mais um devocional. Amém? Então, nós estamos em Atos, capítulo 17, né? Que fala de Paulo e Silas em Tessalônica. Amém? Vamos começar a leitura. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário para que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Verso 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Verso 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se na sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Verso 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Verso 19. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele a quem vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá
vida, respiração e tudo mais. Verso 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou no meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém? Então aqui nós vemos Paulo, né, e Silas, eles continuando, né, sua peregrinação lá naquele tempo, entre algumas cidades. Amém? E nós vemos aqui, né, lá em Tessalônica, que eles fizeram? Eles razoaram, na verdade, acerca das Escrituras. Amém? Então, né, essas coisas que nós fazemos, nós arrazoamos, nós persuadimos. No verso 4 diz que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Amém? Então nós temos aprendido que nós precisamos persuadir, né, segundo a palavra do Senhor. Amém? Nós temos que estar certos no nosso coração da verdade de Cristo, da verdade da graça, da nova aliança. Amém? Para que possamos persuadir, né, as pessoas, para que possamos realmente conquistá-las com o amor de Jesus. Amém? Então, para que você possa ser como Paulo e Silas, né, nos nossos dias de hoje, nós somos estes, né, que persuade, que arrazoa, amém, em favor do reino de Deus. Amém? Tem um versículo 28, né, 27, que diz, parte B do versículo fala: bem que não está longe de cada um de nós. Amém? Então ali nós vemos que Paulo, ele se deparou com gregos, né, com pessoas muito cultas, inteligentes, e ali depois em Atenas ele se deparou com muita idolatria, né? Então, e ele fala ali que bem que não está longe de cada um de nós. Amém? E essa é a verdade que nós temos que levar, que Deus não está longe, né? Que Deus está perto de nós. O verso 28 diz assim: pois nele vivemos e nos movemos, nele vivemos e nos movemos e existimos. Amém? Então nós temos que crer nessa verdade, viver isso, que nele nos movemos e existimos. Amém? Porque dele também somos geração. Então o Senhor nos escolheu, amém, para sermos geração eleita, sacerdócio real. E o verso 30 diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Amém? Então, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então, quando nós éramos, né, ignorantes dos nossos pecados, nossos delitos, né, na palavra de Deus fala que nós, né, estávamos mortos. E Deus não leva esse tempo da ignorância, amém? Então eu creio que esse tempo o Senhor nos leva a despertar as pessoas, a você persuadi-las e a tirá-las desse tempo de ignorância, amém? Então se por muitas vezes, né, você se culpou, não é verdade? Nossa, como eu era ignorante, ou como eu não conhecia, como eu vivia uma mentira, né? Seja de religiosidade, seja de idolatria. Amém? Então hoje você que conhece a Cristo Jesus, esse tempo da ignorância o Senhor não conta mais. Amém? Então depois que você, quando você aceita Jesus, esse tempo da ignorância, esse tempo ele é apagado. E você precisa crer nisso. Às vezes a palavra de Deus,
né? Ela soa para nós, às vezes nós lemos a Bíblia e às vezes não entendemos algumas partes, mas você precisa crer que a palavra de Deus é a verdade e ela vai transformar em você, amém? Porque como Paulo disse aqui, nele vivemos e nos movemos, amém? E existimos. Então em Cristo Jesus estão todas as coisas, amém? Então que, né, assim como Paulo naquela época, né, ele foi, aqui no verso 6 diz que estes, olha só o que falaram a respeito de Paulo, Silas, né, e de Timóteo, estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Então, né, levando a palavra do Senhor, eles fizeram grandes coisas naquele lugar, amém, com ousadia, né. Então essa palavra é para nós também, nós que temos transtornado o mundo, chegamos também até aqui. Você precisa crer nessa verdade. E jovens, vocês têm vigor, amém? Vocês têm ousadia, vocês têm um tempo oportuno do Senhor. E estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Então, com ousadia, você precisa conquistar a sua geração, amém? Quando, né, eu e o Thiago, nós éramos jovens ali, nós recebemos essa palavra upside down, né? Aqueles que têm virado o mundo de cabeça para baixo têm chegado até aqui, amém? Então eu quero liberar essa palavra no seu coração. Quando eu li esse versículo, eu lembrei, né, daquele tempo, nós tínhamos ali nossos 20 e poucos anos, e como o Senhor se movia em nosso meio, e nós não queríamos, né, naquela época nós queríamos deixar as faculdades, queríamos deixar tudo, porque nós queríamos viver aquele tempo, amém? Porque nós críamos de fato naquilo, e hoje nós cremos ainda, mas nosso vigor era outro, né? Não tínhamos muitas questões para que ocupasse a nossa mente, nós queríamos o Senhor, nós queríamos pregar o Evangelho, nós queríamos fazer diferença, né? Na nossa geração, amém? Então, jovens, vocês são chamados do Senhor, amém? Para que vocês, né, foram chamados, amém? Nessa ousadia, nessa fé, que vocês possam realmente crer no Senhor, amém? Faça aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer, aquilo que tem convicção no seu coração. Creia nisso e o Senhor acrescentará todas as coisas, amém? E aqueles que, né, acharam que perderam tempo com idolatria, na verdade, com coisas do mundo, amém? Que o Senhor nos desperte nesses tempos, né? Porque o Senhor verso 30 fala que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, amém? Então, se você acha que você perdeu muito tempo na ignorância, amém? Que você realmente esqueça, né, essa parte, fala de Senhor, coloque diante do Senhor as suas questões, e que você viva de agora em diante, que você deixe o passado, amém? Que você possa avançar para o que o Senhor tem para você. Ele te perdoou, é um novo tempo, né? Não se culpe pelas decisões erradas que você tomou, né? Mas se firme no Senhor, amém? Porque Ele não leva em conta. E que nós possamos viver, nos mover nele, amém? Que esse seja a nossa oração, amém? Pai, queria que você fechasse seus olhos, amém? Para que nós possamos orar nesse momento para encerrar nosso devocional. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, nós cremos no poder do Seu nome. Senhor, nós declaramos, Senhor, a Sua palavra, ela é viva e eficaz. Deus, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Senhor, ela é tão profunda, Senhor, que ela penetra alma e espírito, juntas e medulas. Pai, em nome de Jesus, que a Sua palavra venha de encontro aos corações. Deus, em nome de Jesus, que a Sua palavra venha descortinar, Deus, aquilo que o Senhor tem. Pai, em nome de Jesus, separa a alma do espírito. Deus, em nome de Jesus, traz luz aos Seus filhos. Pai, em nome de Jesus, que a Sua palavra venha, Senhor, de encontro aos corações. Deus, em nome de Jesus, trazendo, Senhor, aquilo que ela veio para trazer. Deus, trazendo, Senhor, vida e revelação nos corações. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a Sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, contra toda, Senhor,
cegueira espiritual. Deus, em nome de Jesus, ou contra toda culpa. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, que o Senhor é o Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso bom pastor, Pai. Tu és aquele que dá, Senhor, Pai, a sua vida pelas suas ovelhas. Deus, nós cremos, Deus, na sua soberania. Pai, nós cremos que em Ti nós vivemos e nos movemos. Pai, leva cada um, Senhor, neste dia, Senhor, leva cada um a viver e a se mover em Ti. Pai, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, leva-nos, Deus, guia-nos em toda a sua verdade, em toda a sua vontade, desperta em nós, Pai, desperta em cada um, Deus, a sua vontade. Deus, em nome de Jesus, traga, Espírito Santo de Deus, revelação da sua vontade. Pai, eu declaro que os meus irmãos têm ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração para perceber a sua boa vontade, Pai, em nome de Jesus. E nós declaramos, Deus, que através de nós, aqueles que têm transtornado o mundo, Pai, através de nós, que as pessoas encontrem a verdade. Deus, em nome de Jesus, que eu creio que a sua palavra, ela liberta, que nós não tenhamos medo, receio, mas que possamos liberar a palavra do Senhor com ousadia, e Ele entrará nos lares, nas casas, e nós veremos grandes milagres, prodígios e maravilhas em nosso meio. Amém? Que você tenha um dia abençoado, cheio do favor do Senhor e da graça dEle, que você possa crer continuamente na palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus.